As interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça são comuns em operações da Polícia Federal nas investigações dos mais variados crimes. Também há casos em que as imagens de câmeras de segurança são usadas para identificar criminosos e até comprovar os crimes. Mas até onde esses instrumentos podem ser usados legalmente? Em que momentos eles deixam de ser legais? Para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente tem aí interceptação telefônica, gravação ambiental, gravação de conversa realizada entre dois interlocutores, sem conhecimento de um deles. Qual a diferença de tudo isso? Todos são meios invasivos de se captar uma conversa que se entende, a princípio, privada. A primeira, ela é regulamentada em interceptação telefônica pela Lei 9.296, a segunda, gravação ambiental agora por esse diploma recente de 2013 a 12.850, e essas duas primeiras modalidades, elas demandam a autorização prévia de uma autoridade judicial. A terceira, ela gera alguma celeuma jurídica, porque dois interlocutores estão conversando, às vezes um deles grava sem a autorização do outro. E o Supremo já tem uma jurisprudência, me parece, um pouco consolidada nesse sentido, determinando a legalidade dessa prova, em que pese com o devido respeito o entendimento nosso contrário. A interceptação telefônica é uma atribuição exclusivamente das polícias? Não, ela não é uma atribuição exclusiva da polícia. A legislação é clara e permite, inclusive, que a autoridade judicial defira ex officio a medida ou a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. O importante destacar é que é preciso que se atenda aos requisitos legais para que haja legitimidade, legalidade e validade dessa prova. E o que torna uma operação dessa ilegal, então? A interceptação telefônica ela não pode ser uma medida logo de início da investigação. As pessoas não têm conhecimento disso. É um meio muito invasivo, afasta um direito fundamental consagrado na Constituição Federal, razão pela qual ela não pode ser logo de início a primeira medida cautelar a ser tomada pela autoridade. A lei é clara nesse sentido, tanto é que ela estabelece que, se houverem outros meios para que a autoridade consiga perseguir os elementos de informação para a configuração de determinado crime, a interceptação telefônica ela não pode ser autorizada. Mas me parece que, no meio das persecuções criminais, isso virou uma mania, me parece, mais longa do que a lei previu. O senhor já falou um pouco desse assunto, mas quando dois interlocutores estão conversando, um deles sabe que está fazendo a gravação, o outro não, pode ser considerado um grampo ilegal? Não me parece que o grampo ele vem de uma definição, segundo revela a melhor doutrina, no passado, antes da publicação da Lei 9.296, que passou a regulamentar esse tipo de elemento de informação prévio numa investigação policial. Numa conversa como nós estamos tendo aqui agora, se eu gravo sem o seu conhecimento, me parece que não é um grampo, mas não deixa de ser uma gravação de conversa entre duas pessoas num local que se entende privado. E dentro dessa perspectiva, o Poder Judiciário já foi provocado inúmeras vezes a avaliar a validade e eficácia desse elemento de prova a ser encartado em autos de processo, seja penal, civil ou de outra natureza. E o Supremo Tribunal Federal me parece que por hora bate o martelo no sentido de que a segurança pública e o interesse público, que também é um direito fundamental, dentro dessa perspectiva deveria ponderar sobre o direito fundamental, que é o direito à intimidade. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, que hoje conversa com a gente a respeito das interceptações telefônicas. Doutor, em quais casos a Justiça considera como uma prova válida uma gravação feita e apresentada aí por meios eletrônicos? Desde que ela atenda efetivamente os requisitos legais. O primeiro deles é a autorização prévia de um juiz, que tem que ser competente, inclusive, para análise da demanda principal. Porque, veja, nesse momento preliminar, a gente não é certo, me parece, atribuir a esse elemento de informação a característica de prova. Esse elemento de informação, quando encartado aos autos e permitindo-se a parte contrária contraditar esse elemento de prova, aí sim ele se transforma em prova e vai poder, obviamente, interferir no convencimento
do julgador. Agora, é preciso ter em mente que é uma medida muito invasiva, daí porque a legislação estabeleceu critérios rígidos para que, então, a autoridade defina uma medida dessa natureza. Saindo um pouco aí da esfera criminal, indo para direito do consumidor. Por exemplo, eu, como consumidora, ligo para um call center, onde eu estou tendo problema para resolver uma situação e gravo essa conversa, seja com call center ou seja também com gerente de um banco, com um funcionário de uma outra empresa. Isso é válido, é aceito? Olha, a gente vai para um campo um pouco diferente do processo penal, porque o processo civil ele admite essa modalidade de prova. Em relação à primeira hipótese, o próprio call center hoje já é habitual, me parece, ele já determina e informa o consumidor de que aquela conversa está sendo gravada. Razão pela qual o fato dele gravar não me configuraria, em minha visão, dentro de um plano jurídico, a inviabilidade dessa prova ser utilizada depois. Na segunda hipótese, sempre que envolver direito do consumidor e a prova ela seja adquirida para se comprovar um fato que envolve o direito do consumidor, me parece que não existiria nenhum tipo de obstáculo para a utilização dessa prova. E as câmeras de segurança, né? Hoje em dia elas são muito usadas, a gente encontra câmera de segurança no supermercado, no banco, na rua andando. Elas podem ser usadas? Como é que fica essa captação da imagem do cidadão comum aí na rua? E essas imagens podem ser usadas para a prova de um crime? Sem sombra de dúvidas podem, é um tema bastante interessante de responder. Em local público, ninguém pode invocar direito à privacidade. Então, se você está num local público e existe uma câmera de segurança que está vinculada ao interesse público, essa prova ela vai poder, com tranquilidade, ser utilizada. Existe um evento no passado de uma filmagem que foi adquirida no aeroporto e me parece que a defesa, dentro dessa perspectiva, tentou discutir a inviabilidade dessa prova e a conclusão do Poder Judiciário foi justamente essa. Em local público não se invoca direito à intimidade, razão pela qual câmaras em local público e até como ofendículos em residências podem ser utilizados como meio de prova. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Marcos Vinícius Figueiredo, que é advogado, conversou com a gente a respeito das interceptações telefônicas e também das câmeras de segurança que estão aí espalhadas pelas ruas, pelos ambientes públicos. Satisfação. Obrigada pela participação. Até uma próxima.